cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social e aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Pelé para fazer a leitura do versículo bíblico. Pelé. Vereador Pelé, abre o seu microfone aí. O senhor tem que abrir aí. Abriu? Conseguiu? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos e intentos. Salmo 37:05. Lido, senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador Pelé. E assim, algum colegas vereadores gostariam também de ler, que a gente não consegue falar daqui, né? Aí na segunda-feira, na terça, pode mandar um WhatsApp aqui no meu privado, que a gente sempre dá uma olhadinha, tá? E aí fica legal mesmo ser democrático, né? Hoje um, depois outro. Eu vou escolhendo aleatório, como é isso é aleatório, né? Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. É aprovada a ata da 33ª sessão sessão ordinária realizada em 26 de maio de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado? A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, demais colegas vereadores, esta secretaria recebeu 2 expedientes. O primeiro é o projeto de lei complementar número 13/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, que dispõe sobre a instalação de postos móveis para microchipagem de animais em áreas públicas e privadas na cidade de Joinville. A segunda é a justificativa de ausência da vereadora Ana Rita na sessão de hoje, por motivo de saúde. Eram estas as correspondências, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador James. Tribuna livre, não há tribuna livre. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. Hoje começamos com o PL. PL, vereador Maurício, vereador Ninfo, não estão na plataforma. Oi? Maurício entrou? Você vai falar agora, vereador? Posso falar sim. Ah, então tá. É por 4 minutos, então. Só um pouquinho, vereador Maurício. Pode abrir lá o dele? Tá escutando? Ok, agora sim. Vou só botar o tempo novo aqui. Ok. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os senhores e senhoras vereadoras, também aí os funcionários da casa, os profissionais de imprensa que nos acompanham, os servidores, né, da Câmara e também aqueles que nos acompanham hoje pelo canal do YouTube. Presidente, hoje quero falar, até porque quarta-feira é a última sessão, né, falar sobre o grande evento de domingo. Domingo, a Igreja Católica comemora o Pentecostes. Pentecostes é o início da Igreja, é onde se encontravam todos no momento de oração, levantando as mãos, pedindo a Deus, louvando a Deus, e aí veio o Espírito Santo, como línguas de fogo, e que tomou lugar sobre cada uma das pessoas. E todos falavam em línguas, oravam, bendiziam a Deus. E esse momento, ele se repete todos os anos. E aqui em Joinville, nós fizemos, então, a lei que coloca no calendário cultural do município de Joinville o louvor de Pentecostes da Diocese
anos que ele vem sendo um evento de toda a diocese, comandado e coordenado, inclusive, pelo nosso bispo, Dom Francisco Carlos. E domingo agora nós vivemos um momento diferente. Vai ser um momento diferente porque nós não podemos nos encontrar presencialmente, como acontece todos os anos no Centro Eventos Karl Hanse, né? E aí eu quero fazer o registro também de agradecimento sempre ao apoio que nós tivemos da Prefeitura, do prefeito Mudo, no evento realizado do Louvor de Pentecostes. Todos os anos, isso é inquestionável, né? A gente tem que dizer o que é correto, o que é certo. Desde que o prefeito Mudo assumiu, ele deu apoio a esse evento e todos os anos é realizado. Esse ano, infelizmente, nós não podemos realizar em virtude da pandemia, mas não vai ficar sem ação, sem o louvor, porque o Pentecostes também ele não é visível, né? O Espírito Santo, ele não é visível. O Espírito Santo age conforme lhe apraz em todos aqueles que se abrem, querem e pedem. Por isso, a Diocese de Joinville, junto à Renovação Carismática Católica, vai realizar nesse domingo o Louvor de Pentecostes online, pelo canal do YouTube da Renovação Carismática Católica, das 9 horas da manhã até às 17 horas. Às 10 horas, então, teremos a missa solene de Pentecostes na Catedral, celebrada, presidida pelo nosso bispo Dom Francisco Carlos. Antes da missa, então, teremos oração da manhã, depois vai ter louvor, vai ter palestras, né? Vai ter depoimentos também. Enfim, vai ser um dia maravilhoso, um dia especial, que todos aí estão convidados a participar pelo canal do YouTube da Renovação Carismática Católica. O Pentecostes, eu diria que é a alma da igreja, é o impulso da igreja para os tempos modernos, porque o Espírito Santo, na história da igreja moderna, aconteceu mais visivelmente, ou seja, com mais ardor, a partir do Concílio Vaticano II, né? E foi a renovação carismática a grande propulsora aí do Espírito Santo. Se bem que não precisa que o próprio Espírito faz por si mesmo, né? Mas é necessário querer e pedir. Então, quero parabenizar aí o nosso coordenador diocesano, o Jairo Pereira, por toda a organização, a equipe dele, tudo que está acontecendo, pelo padre Claudemir, que é o referencial da Renovação Carismática Católica, o padre Claudemir, que é um padre novo, hoje é de Joinville, mas está lá em São Bento do Sul e acompanha toda a Renovação Carismática Católica. Então, vamos pedir a Deus também, nesse dia de Pentecostes, vereador Cláudio, presidente, que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, ajudar para acabar com essa pandemia, né? Que ela passe logo para o bem da humanidade, para o bem do mundo, porque ninguém imaginava que um dia o mundo pararia em virtude de uma doença. E essa doença, ela é do mal, ela veio do mal. E só o bem pode tirar ela ou quebrar ela. E o bem é a oração, é todos estarem unidos como fizeram em Pentecostes. Obrigado, presidente. Valeu, vereador Maurício. Agora, então o PL já falou. O PSDB, quem vai falar? Vereador Odir? Quem? Rodrigo Facchini. Rodrigo Facchini vai falar. É que eu não consigo ver tão... Eu olho para um, daí são 19 rostinhos aqui. Bota rostinho nisso, né? Vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanham através dessa plataforma virtual, eu quero mais uma vez trazer aqui, e é tema palpitante, é tema presente em todo o planeta, e obviamente que não é diferente aqui para nós, que é a questão da Covid e todos os seus impactos do ponto de vista da saúde humana, da ameaça à vida humana, mas também do ponto de vista da economia, especificamente da nossa cidade. Nós tivemos hoje a vinda do governador a Joinville e eu quero dizer para vocês que eu imagino, e sempre foi assim, o governador, quando vem a uma cidade, visita a prefeitura, né? E o que acontece hoje, uma vinda assiste, com todo o mérito da Associação Industrial e Comercial de nossa cidade, mas é uma demonstração clara do quanto se apequenou o poder político da nossa cidade, né? Afinal de contas, durante todo esse período de isolamento social,
a gente tem percebido uma certa inércia do Executivo Municipal, do próprio prefeito Udo, quando a gente reconhece e espera do prefeito uma ação mais efetiva, né, de se colocar à frente, de fazer e ser o grande porta-voz da cidade. Especificamente, quando é necessário a busca dos direitos da nossa cidade. Nós somos a cidade mais importante politicamente em Santa Catarina. Nós somos a cidade que mais contribui financeiramente para o estado de Santa Catarina. Nós somos a cidade que tem o maior número de catarinenses vivendo. Afinal de contas, nós somos a maior cidade catarinense, nós somos a Manchester catarinense. E aí, quando a gente percebe alguns setores da nossa Joinville, que vem ainda convivendo com uma tremenda insegurança, especificamente do ponto de vista da sua atividade enquanto propulsor, enquanto garantia de emprego, de renda para as pessoas que aqui vivem. E aí eu falo, por exemplo, do transporte coletivo. Ainda hoje, o joinvilense não sabe se vai, quando vai e como vai voltar a funcionalidade do transporte coletivo em nossa cidade. Eu também tenho recebido demandas e tenho feito uma tentativa de representar, ou seja, de dar visibilidade aos proprietários de casas de festas aqui em Joinville, às escolas de educação infantil da rede particular. E olha, vejam bem, o que pede esse setor não é nem exatamente a abertura imediata, e sim uma previsão de quando vai voltar, quando será possível, até para que esses que são os proprietários, que são aqueles que têm nos seus ombros o peso da garantia de empregos, de sustentação de algumas famílias, para que eles possam se programar de acordo com uma programação que vem do governador do estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse é o momento que o prefeito tem que passar a mão e ir lá em Florianópolis, cobrar do governador uma resposta para a nossa cidade. Ah, porque está faltando remédio, a culpa é do governo do estado. O prefeito tem que cobrar do governador. E aí, meus colegas vereadores, eu já falei aqui na segunda-feira, né, a percentagem em relação aos testes. Inclusive, hoje, num jornal de grande circulação, no horário do almoço, se trouxe justamente esse tema que eu falava aqui na segunda-feira que passou. Joinville precisa testar mais. Joinville precisa mostrar para Santa Catarina e para o Brasil que também tem uma preocupação real enquanto Covid, tem uma política clara. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, esse jornal de grande circulação do meio-dia, através da televisão, trouxe hoje: Florianópolis testou 5.600 pessoas, Blumenau 3.926, Concórdia 2.500, Chapecó 2.423, Joinville 1.671. A maior cidade catarinense, lamentavelmente, perde. E não é uma disputa, e sim a garantia da vida e do bem-estar da nossa gente. Meus queridos amigos vereadores e vereadoras, nós já chegamos a 19 mortes em Joinville e temos somente 389 pessoas confirmadas com Covid. O que significa isso? Nós não estamos testando. E os testes, o exame para ver se a pessoa tem ou não tem Covid, é a principal arma de combate. Porque se você testa um cidadão, se ele dá positivo, você isola, faz com que ele cumpra a quarentena, faz com que as pessoas da família dele cumpram a quarentena, faz com que as pessoas que estão em volta dele no trabalho, no seu ambiente de trabalho, cumpram a quarentena e a gente cria um bloqueio. E aí a economia pode voltar a ter a retomada. Aí nós podemos garantir que essa retomada que todos nós queremos e precisamos, ela aconteça de forma segura. Então, não tem outra forma. Eu soube, né, já foi aqui publicado, que agora a Secretaria começa aí uma bateria de testes, ótimo, é isso mesmo que precisa testar, mas eu quero dizer para vocês que nós ainda estamos muito aquém. Hoje, nesse momento, nós estamos com 4,9% de letalidade. Não é porque Joinville está simplesmente matando mais ou porque a Secretaria não está atendendo de forma a ser atendido para garantir a vida. Não é isso. É que nós estamos com um número muito baixo de testagem. A partir do momento que a gente passar a testar as pessoas e com a confirmação da doença, nós podemos fazer o chamado bloqueio, né? Fazer o alerta. Lembra daquela senhora que eu falava, a dona Andréia, que teve o seu sogro, que foi a terceira vítima do Covid, que perdeu o sogro e faleceu?
que eu falava que a Secretaria da Saúde sequer esteve na casa dela? Esteve ontem. 34 dias depois da morte desse senhor, a Secretaria procurou a família. Óbvio que se era necessária a quarentena já passou. Se nós pudéssemos poupar o contágio, não foi poupado o contágio, justamente porque não existe uma política clara em relação aos testes, em relação ao bloqueio que tão é necessário, especialmente para a retomada econômica. É isso, presidente, é isso, colegas vereadores. Muito obrigado. Agora o PSL. Vereadora Tânia. Só um pouquinho, vereadora. Aí, sim. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores que nos assistem pelo YouTube. Hoje é o Dia Nacional da Mata Atlântica e 60% de todos os animais em extinção no Brasil dependem deste bioma para a sua sobrevivência. E aqui em Joinville, quase 61% da área total do município é coberta com vegetação característica da Mata Atlântica. Então, nesse dia tão importante, é um dia de marcar, de fazer um alerta da preservação da vida, da preservação do meio ambiente, porque lá na frente nós vamos pagar um preço, caso não tenha um controle, não tenha leis, não se cobre, não faça uma fiscalização para que não haja tanto desmatamento, né? E para vocês terem uma ideia, a criação da Mata Atlântica foi instituída através do decreto presidencial em 1999. E olha, se Joinville tem quase 61% de mata em toda a nossa extensão, que é área que recupera e que protege, né, principalmente os mananciais, os nossos rios, imagina o Brasil inteiro, né, a Amazônia. Então, eu faço um apelo, faço um alerta para a população para não desmatar, para cuidar principalmente em relação aos lixos jogados nessas matas, aos rios, às margens, aos focos hoje de queimadas que estão se fazendo sem controle nenhum, Serra Dona Francisca, a região do Espinheiro, umas regiões que hoje são de preservação ambiental. Nós temos as ONGs, temos as instituições, temos a Polícia Ambiental, temos a Univille, que faz um brilhante trabalho em cima de monitoramento, mas precisamos que a comunidade tenha consciência que o meio ambiente, que a conservação dele, também dos animais, depende da nossa consciência e da nossa responsabilidade. Era isso, senhor presidente. Vereadora Tânia. Obrigado. Agora, o PSC. Quem vai falar? PSC. Vereador Liu. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas. Vereador e o público que nos assiste vai estar assistindo. Eu vou começar. Vou pular o PSC com o vereador Jaime, com a sua autorização, que a internet do vereador Liu está ruim, tá? Nós vamos entrar em contato com ele, tá? Vou pular o partido aqui, pode pular, pode cortar ele. Vereador Liu, o senhor me ouve? Faz um sinal. Não está saindo a sua voz. Nós vamos ver o que está acontecendo, em seguida o senhor volta a falar. Valeu? Já falei com o líder da bancada, o vereador Jaime, ele já compreendeu aqui também. Então vamos falar com o PDT, vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, abro mão do uso da palavra. Obrigado, vereador James. Cidadania, vereadora Ana Rita. Vereadora Ana Rita não está aqui na plataforma. Vamos pular também, tá? O PROS, vereador Paraíba. Vereador Paraíba, pode falar.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Eu só queria fazer um pedido à Polícia Militar, aqui na nossa escola George Kelly, que os vagabundos estão invadindo ali à noite, ali, depois das 22 horas, usando droga e destruindo a escola. Inclusive, essa escola já foi queimada, já colocaram fogo 2 vezes já. Então, a gente pede para a Polícia Militar fazer uma sonda aí, para evitar que eles coloquem fogo novamente na escola. E também, eu queria aproveitar também, que a Guarda Municipal deu uma sonda na unidade do Dom Gregório, da nova unidade, uma unidade bonita, tudo, que à noite ali, depois das 22 horas, eles estão usando droga, cara, estão destruindo, sabe? E os moradores estão assustados ali naquela região ali, a Rua Auro Gomes do Vale. Então a gente pede que a prefeitura tome as providências. Eu já fiz um pedido já, mas eu queria que essas rondas fossem mais rápidas, porque a prefeitura tem que zelar o patrimônio da prefeitura. É só isso, presidente. Obrigado. Ok, vereador Paraíba. Agora o PSD, vereador Fábio D'Alonso. O vereador Fábio D'Alonso abre mão. O vereador Liu, dá para restabelecer o Liu? Ok? Vamos abrir o Liu, então. Vamos ver se dá agora, vereador. Olá, boa tarde. Me ouve? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também os que nos assistem e estarão nos assistindo pelo canal do YouTube. Iniciar falando da minha solidariedade, vereadora Ana, né, pela sua história, pela sua conduta, até mesmo pela sua condição de saúde. Eu acho que a política ela não pode extrapolar, muitas das vezes, a condição humana. Ponto número 2. Apresentamos um projeto que tramita na Câmara de Vereadores. Eu entendo ser fundamental a importância, que é o censo para sabermos exatamente quantos autistas nós temos em nossa cidade. Nós sabemos o desafio que é o diagnóstico. Vereador Liu, os vereadores não conseguem ouvir o senhor, tá cortando pela metade a sua fala. Vamos ver se a gente consegue melhorar e vamos abrir então o tempo para o MDB, tá? E vamos ver se a gente melhora daí depois por último. Daí o senhor fala, tá? Pode ser? Ok. Olha então, tá? Então vamos abrir por 12 minutos. Vou começar a fazer uma fala aqui também. Depois, em seguida, os vereadores continuam aqui no tempo do MDB, que é 12 minutos hoje. Bom, colegas vereadores, eu estive hoje, né, no caso, representando o poder. A primeira reunião aconteceu na prefeitura com o governador. O governador veio à prefeitura. Era uma reunião que, geralmente, quando o governador vem na cidade, ele vem, sim, no chefe do poder, no chefe da cidade, e eu fui convidado também para essa reunião, e na oportunidade, eu tive uma oportunidade, até botei lá no grupo dos vereadores, de entregar pessoalmente, devido aos protocolos, né, que tínhamos, então, de falar com o governador, entreguei aquela moção nossa dos ônibus, tá, vereador Jaime? Entreguei hoje lá, vereador Jaime, que um pedido muito forte do senhor, de todos os vereadores, de outros, né, de vários colegas. Mas, enfim, o que importa? Falei para o governador que era uma ação da Câmara, uma ação da Câmara. O prefeito Udo, na oportunidade, ali na prefeitura, ele também reforçou a volta do transporte coletivo, com todos os cuidados, com todos que o protocolo venha trazer. O prefeito Udo pediu também ao governador que estudem a questão das creches, dos CIs, porque as crianças estão lá com os avós e os pais também não podem trabalhar alguns. Então, o prefeito pediu também ao governador esta questão, se pudesse rever
novamente, essas portarias, esses decretos. Outra agenda que entrou também, daí envolve nós aqui, as reuniões presenciais, com todos os protocolos, com todos os cuidados, principalmente em virtude dos conselhos. Os conselhos não estão se reunindo, daí não consegue validar, diferente de nós. Nós fizemos uma lei e validamos a nossa, né, pela legalidade, validamos a nossa votação. Os conselhos, vários conselhos da cidade, ele não consegue porque não consegue convalidar e nem validar isso, uma vez que muitos são por decreto, outros por lei autorizativa, enfim, mas não consegue, né? Então tem dificuldade para convalidar, inclusive o Conselho Local de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, né? Então foram essas três demandas, e essas três demandas é o que mais foi discutido lá na CIG. Notícia boa também, o governador disponibilizou para a cidade de Joinville mais 10 respiradores que estão chegando hoje na cidade. A Associação Comercial, a CIG, também colocou à disposição mais 10 respiradores hoje para Joinville. Então, são mais 20 leitos de UTI. Como é que o protocolo estadual da saúde, eles regulamentam o uso dessa questão da necessidade, eu não sou técnico da área, da necessidade por número de habitantes. E isso é a Organização Mundial da Saúde que regula, né? Por cada 10 mil pessoas ter um respirador, né? Para cada 10 mil pessoas, regula-se um respirador na cidade. E lá também o próprio prefeito Renatinho, de São Francisco do Sul, que estava na CIG, eu representei o poder, o prefeito Renatinho, por exemplo, disse que lá em São Francisco, eles não têm nenhum leito de UTI, né? São Francisco, claro que não é novidade para nós, mas eu estou só falando aqui o que foi falado pelos prefeitos. Então, o governo do estado, ele vai, até sexta-feira, fazer um novo protocolo, e vai também, vai meio que regionalizar, pelo que eu entendi que o governador falou, as atividades locais. E vai dar uma condicionalidade para cada prefeito, né? Principalmente regionalizar, preferência que as regiões se falem, para fazer algo meio que possa estar dentro da Organização Mundial da Saúde. Então, eu vi com bons olhos o retorno dos ônibus a partir de segunda-feira, né? Eu vi ali nessa reunião, e os outros, claro que os prefeitos vão estar conversando, vão estar se reunindo, né? Estava lá o prefeito Renatinho e também a Prefeitura de Jaraguá do Sul nessa reunião, e todas as associações comerciais dos municípios aqui, vizinhos nossos, na CIG. Então, foi isso, né? Só queria, a título de mais informação, e também dizer para vocês que agora em maio, né, já foram testados, o vereador Facchini disse que 1.700, agora vai testar até o final do maio, mais ou menos, 500 por dia ainda, né? E nós já vamos chegar numa totalidade aí, de maio ainda, mais 2.000 pessoas, até terminar o mês de maio, que termina sexta-feira, sábado, né? Os 2.000 testes agora em maio, junho e julho, dito pelo secretário nosso, local de saúde aqui, será feito 45.000 testes em todas as metodologias, ou seja, junho e julho, 45.000 testes. Então, foi isso que eu peguei lá dessas colocações todas, né? E ontem, né, nós trouxemos aqui o parabéns aos guerreiros, aos enfermeiros, né? E hoje a gente fica entristecido e lutado ao mesmo tempo pelo Claudiomiro, né, Silveira Ratz, de 44 anos, que trabalhava no pronto-socorro do hospital regional, e a Lúcia Isolde Rocha Henrique, de 56 anos, que trabalhava no hospital da Unimed. Eles partiram no final da tarde de ontem, deixaram essa vida em virtude confirmado do Covid-19.
Então, notícias boas, essas duas últimas não tão boas, notícias tristes, né? Que deixa a cidade, e a nossa condolências, nosso respeito a esses dois lutadores pela saúde pública, esses brilhantes. Eu não conhecia, me parece que a vereadora Iracema conhecia o Claudemir, né? Eu não conheci, mas todo o nosso sentimento à família. Passo o restante do tempo ainda aos líderes ou do MDB, ou líder, ou um membro do MDB. Quem gostaria de falar? Vereador Roque. Quem vai falar? Eu não estou escutando o Roque. Quem vai falar? Levanta o dedo quem vai falar do MDB. O tempo agora é reservado para o vereador Richard. Vereador Richard. Já está ali o tempo, vereador. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, eu estou aqui observando alguns releases da Prefeitura Municipal, mas o presidente já fez pela formação que tem de ter conduzido a liderança do governo, já fez um papel. Eu não vou me externar nessa fala sobre a questão dos testes, mas vi que aplicar agora em junho, de maneira muito estratégica, 2.000 testes. É sobre essas coisas que sempre penso que nós devemos observar as estratégias. E aí eu tiro o chapéu para o Jean pela expertise e pelo gerenciamento que tem cometido. Talvez seja um case, inclusive, para o resto do país, a observância às boas práticas, né? O mundo estabeleceu alguns critérios aí, presidente, eu observei algumas coisas em relação à OMS. A OMS diz que não é um respirador por leito de UTI, são 4 leitos de UTI a cada 10.000 habitantes. Esse é o grande equívoco que se cometeu no país, porque em toda a soma da nossa existência, nós temos 0,9 leitos de UTI ou 0,8 leitos de UTI por 10.000 habitantes. A Itália tem mais de 4, os Estados Unidos tem mais de 6, enfim. E aí vai as nossas dificuldades. Por isso houve esse esforço aí do país, aí um pouco de batendo cabeça, bem verdade, mas conseguiram chegar aí uma definição, estão buscando agora a solução. Quanto ao governador, eu tive a oportunidade de trabalhar com o governador, ombreando a mesma função na Secretaria de Justiça e Cidadania. Portanto, eu era diretor de uma unidade e ele era diretor dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania. Eu conheço as boas vontades e a vontade que tem o governador. Obviamente que lhe falta um pouco de experiência, e isso não há crime nem contravenção nisso. Há necessidade de se conversar e se empenhar. Eu penso que ele tem entrado no governo do estado com uma vontade grande de fazer a diferença, mas não reconheceu a necessidade de visitar cada um dos municípios e a experiência de cada um dos prefeitos, e principalmente as condições muito pontuais de cada um desses municípios. Então, acho que de vez em quando eu escuto algumas falas assim dos mais experientes dizendo que o homem pode reconhecer o erro. Que bom que reconheceu e veio à maior cidade do estado, penso eu que muito preocupado com o seu mandato, mas também preocupado na solução das problemáticas que estão aí, e a prova disso é a visita à maior cidade do estado, ao gabinete do prefeito, e em seguida a uma representação grande que temos da nossa sociedade, a CIJ, aí, que tem um papel bastante importante. Penso que é tempo de se redimir com a população joinvilense, com a população catarinense, construir estratégias, porque os problemas continuam, e nós, dependendo do governo federal, até agora estamos sem um líder no Ministério da Saúde que possa trazer as orientações. Estamos aí nos debatendo entre os conhecimentos do governo do estado, que recentemente demonstra um problema, ainda tem que solucionar isso, mas temos que cuidar da vida das pessoas, é bem verdade, e os municípios estão se esforçando ao máximo possível, e é bom que diga, presidente, a esse grupo seleto de pessoas que representam a nossa municipalidade, em dizer que os grandes investimentos que esse município fez na área de saúde permitem hoje uma série de avanços, e nós colocamos aí, segundo a última apresentação, 38% do nosso orçamento na saúde. O que eu tinha para hoje era isso aí, presidente. Depois eu falo como líder do governo. Obrigado. Vamos voltar então ao PSC, esgotado o tempo partidário. Somente o PSC, vamos ver se o vereador Lio restabeleceu.
Vereador Lio, vamos ver se ficou melhor agora. Pode falar. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Ok, então, não sei até onde vocês ouviram, eu falava sobre um projeto. Fala, repete tudo novamente. Ok. O tempo eu falava sobre um projeto que tramita na Câmara, não é? Falo da Câmara porque estamos em casa, mas tramita na nossa casa, na Câmara de Vereadores, que estabelece o censo para levantarmos exatamente quantos autistas nós temos no Joinville, né? Quantas pessoas com transtorno do aspecto autista. Por que isso é importante? Nós precisamos que o Poder Executivo possa cada vez mais desenvolver programas que estavam indo inclusão social, mas para isso, evidentemente, Vereador Lio, oi. A gente não consegue ouvir o senhor, vai ter que ficar para outro dia, eu acho. Vamos passar o tempo para não sei se o vereador Jaime, o vereador Jordão, a gente não consegue ouvir o senhor, tá? Não tem jeito, né? Eu não sei se os vereadores aí, eu não escuto aqui, não estou escutando, né? O vereador Jaime gostaria de falar? Posso falar? Se o vereador Jordão quer falar? O vereador Jordão quer falar? Não? Então fala o vereador Jaime. Senhor presidente, Vossa Excelência também, cumprimentar também os senhores vereadores, veradoras, uma boa tarde, e também meus cumprimentos também àqueles que estão acompanhando essa plataforma virtual. Mas eu quero novamente comentar referente à vida do governador Joinville. Isso é muito bom para a cidade, quando o fator é positivo. Isso é muito bom também a entidade da CIJ, ali onde recebeu ele, quando passou também pela prefeitura, o próprio executivo também, Vossa Excelência também acompanhou, e entregue em mãos também aquela proposição, onde todos os vereadores assinaram, na questão também do transporte público coletivo, que é o que mais se espera, é o que mais o trabalhador espera, porque ele precisa do seu ganha-pão de cada dia e precisa ir ao local de trabalho. E isso está impossibilitando, né, dele ir ao local de trabalho por problema do transporte. Essa é uma dificuldade muito grande e nós debatemos, né, lutamos por isso, todos nós, né, dessa questão. Ninguém ficou ausente de questionar essa questão do transporte coletivo. Até tinha um documento nosso de ir até o governador, né? Fator positivo também. Mas como ele vem à cidade, favoreceu mais. Então isso é importante, parabéns a esta casa, a todos os novos pares. Então, eu acredito que a permissão aí para a reabertura do Centro de Educação também infantil, foi algo também que foi discutido referente a isso. A questão de disponibilização aos prefeitos na nossa região, para que passem informação sobre a evolução da pandemia e se está controlado da questão de liberar o transporte público. Isso é bom, é muito bom, para a gente poder ter essas notícias positivas. Eu acredito que a própria imprensa daqui a pouco vai divulgar, o Jornal das 7 e por aí afora divulgar essa notícia boa para Joinville. E também do aparelho de respiração. É o aparelho que... Qual o nome? Respirador, né? Essa questão dos aparelhos que eu tinha anotado aqui, que também são 10 aparelhos respiradores, né? Para os leitos de UTI. Isso é fator positivo, nós precisamos, estamos aí com essa pandemia, né? E ter a estrutura para poder atender. Então, isso é bom. A respeito da volta do transporte por município, que tanto venho falando, Vossas Excelências também têm comentado sobre isso, é algo de grande importância nesse momento. Então, não podia também deixar de pronunciar nesse momento onde eu acredito que a qualquer momento o transporte será liberado e nos deixa satisfeito. Por isso, eu sempre comentei que o Poder Executivo também tem essa autonomia de autorizar
mas com o consentimento do governador fica melhor, se caminha melhor, esclarece melhor e a população há de entender. Por isso, a cobrança que fizemos referente a essa questão do transporte, muitas vezes cobrança até na questão mais forte, de exigir algo imediato, né? Chega esse momento que nós somos cobrados e as pessoas observam qual é o teu papel e o que tu faz aqui, nós. Quais são os nossos trabalhos, as nossas atividades, além do papel do vereador, mas a voz do vereador, o que ele clama, o que ele pede, o que ele busca. Então, nós muitas vezes clamamos, buscamos, né, algumas vezes soluções, mas sozinho não chegamos a lugar nenhum. Precisamos do conjunto, do apoio, para poder realizar o que necessitamos, nesse caso, a comunidade necessita. Então, essa questão do transporte, ouvindo o governador, para que seja analisada a questão da evolução das pessoas, da questão da evolução da pandemia em Joinville, né? Ele possa encaminhar e liberar o transporte coletivo para os trabalhadores de Joinville. Então, não podia deixar de pronunciar nessa tarde. Fico feliz de poder ter a visita do governador nesse momento e receber essa notícia, dessa análise, desse momento de nós vermos que o transporte a qualquer momento estará liberado na cidade de Joinville. Eu acredito nisso. Acredito que o Executivo vai analisar, e esta casa, senhor presidente, fez o seu papel, merecidamente. Cumpriu com o seu papel. Mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência, como todos os novos vereadores, pelos posicionamentos de cada um. Obrigado. Vereador Jaime. Agora, como líder, acabou o tempo partidário, né? Alguém gostaria de falar? Não, já todos os partidos falaram, desculpa. Como líder, alguém gostaria de falar? Vereador Roque Matei. Abre lá para o vereador Roque Matei. Bom, boa tarde, boa noite, né, presidente, boa noite aos demais vereadores, boa noite ao público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu gostaria, não podia me furtar de trazer aqui um contentamento. Tá? Nós temos, quem circula pela cidade vê outdoor, né, colocado aí, com a frase: a educação pede socorro. Né? E quando eu vejo que o prefeito Udo e o nosso governador Moisés conversaram sobre essas questões da educação infantil, tenho certeza que é importante e que esse grupo, são mais de 160 CIs, escolas de educação infantil privadas aqui do nosso município, estão extremamente preocupados, até vendo perspectiva de retorno, quando será o retorno, até para poder projetar aí a sua caminhada, né? E essa conversa, de repente, abre caminho para essa abertura, essa discussão de como a educação vai retornar, né, após a pandemia, em atividades aí semipresenciais, presencial, enfim. Acho importantíssimo esse tema. E dizer que na educação infantil eu recebo muitas reclamações também de pais que estão trabalhando e, como não tem local adequado para deixar as crianças, estão contratando pessoas para cuidar de 3, 4, 5 crianças ao mesmo tempo. Isso pode ser extremamente prejudicial, né? Então, nós precisamos ter um olhar franco, olhar de frente de como é que nós vamos dar o próximo passo, né, em relação a essas questões, não só na rede privada, mas na rede pública também. Daqui a pouco nós temos que sair, né, dessa quarentena e as escolas vão ter que voltar. Então, ver as melhores práticas mundo afora é importante. Nós temos que encarar de frente. Então, parabéns, prefeito, parabéns ao governador, que começaram a ter essa preocupação, que já vinha de antes, mas agora uma preocupação bem importante. A questão do transporte, acho que está consolidada. Daqui a pouco nós vamos estar com o transporte coletivo funcionando novamente.
E essa questão dos investimentos em saúde, né? O vereador Richard colocou muito bem aí a questão do nosso secretário, né? O secretário Jean, de, mesmo dentro das dificuldades, está dando o melhor de si e fazendo uma saúde diferenciada que serve de inspiração para os outros municípios Brasil afora. Então, parabéns ao secretário Jean e parabéns a toda a gestão aí por estar preocupado e nesse encaminhamento na saúde, no transporte e na educação também. Era esse o meu registro que gostaria de deixar aqui em relação à visita do governador hoje, tá? Muito obrigado. Vereador, deixa eu só escrever aqui os líderes. O Richard está levantando o dedo. Alguém mais líder gostaria de falar? Também escrever? Vereador Maurício. Vereador Maurício, vereador Jaime. Alguém mais? Não? Vereador Odir não quer falar hoje como líder? Quer falar? Depois o senhor fica brigando comigo daí, né? Isso, então primeiro vai falar o Richard, depois o Maurício, depois o Jaime e depois o Odir. Vereador James. Vereador James. Abre do James. Vou pedir para o senhor assumir os trabalhos aqui, que eu vou me ausentar uns 3 minutos e o pessoal controla aqui o tempo, o João controla para nós aqui, tá? É 2 minutos e a gente está dando mais um, tá? Ok? O vereador Richard. Perfeito. Obrigado pela oportunidade de falar aqui como líder de governo, mas o assunto que eu quero trazer foge um pouco das condições de governo. Eu costumo me inteirar um pouco sobre as questões que interferem a vida dentro dos municípios e hoje, presidente, eu estou muito feliz com uma notícia que recebi hoje pela manhã e eu, desde o ano passado, falava muito sobre os fake news. E os fake news, aqueles que insistem em colocar recurso, mesmo que privado, patrocinando páginas de canalhas, de bandidos, de gente que não tem a coragem de nos encontrar na rua e nos direcionar o olhar, mesmo dando de dedo dentro da sua situação, que usa esses canais ilícitos. O recado foi dado hoje pela manhã. Vocês conhecerão a dura face da justiça. Eu desejo que sejam todos identificados, algemados e conduzidos a um sistema prisional, porque utilizar de ferramentas que a tecnologia nos permite para fazer o bem, utilizá-las para prejudicar vida, imagem, tentando prejudicar currículo, a construção da vida das pessoas. Presidente, eu coloco a cabeça no meu travesseiro, e os nossos legisladores, eu tenho certeza que todos podem fazer isso, e durmo muito tranquilamente o sono dos justos, porque eu nunca usei rede social usando fake news para prejudicar os outros. Mas aqueles que usam, meus amigos, eu quero muito em breve fazer uso da palavra aqui para colocar ipsis literis, o ponto na cabeça de cada um desses, que tenho certeza absoluta que por um esforço da República, da democracia, da justiça, serão todos entregues à justiça e a justiça seja feita. Obrigado, presidente. Ok, próximo inscrito como líder. Eu não tenho a listagem aqui em mãos, presidente. Vereador Maurício? Então, com a palavra, vereador Maurício Peixe, pelo tempo de 2 minutos. Bom, boa tarde a todos. Eu já saudei antes, né? No meu tempo do partido, mas saudar novamente a todos. E registrar, eu não ia falar sobre isso, mas escutei o vereador Richard falar agora. Também me alegrei porque espero que seja para todos que façam fake news, todos. Porque todos nós já fomos vítimas disso, estamos sendo vítimas disso, e quanto mais se aproxima da eleição, vamos ser vítimas. Tomara que não seja uma questão eleitoreira ou uma briga agora de poder. Tomara que não seja, né? Não seja briga de poder para dar uma resposta para isso ou para aquilo. E também que os pequenos, nós aqui, também pudessem, porque eu fui vítima, já entrei na justiça e, olha, demora. E quando chega lá no final não acontece nada. A pessoa lá é penalizada com o quê? Manda tirar o Facebook do ar, manda tirar o Instagram do ar e só isso, e logo volta e continua tudo na mesma. Mas nós, como vereadores, nós como políticos,
Nós sofremos muito com isso. As inverdades, as mentiras, né? E entro, inclusive, na questão particular de família. Alguns de nós já sofremos isso também. Então, isso é cruel e tem que ser pego mesmo, e aqueles que fazem têm que pagar caro, pagar alto, para nunca mais fazerem. E tomara que não seja, novamente, que eu digo, uma briga, porque pelo que eu vi aí, ó, hoje, é só do poder. É só do poder. Tomara que vá lá para baixo, onde quer que esteja. E é isso. E outra coisa, eu vi hoje, acompanhei, parabéns aí à ação da Câmara de Vereadores, de ter levado lá para o governador a nossa moção, e aí é uma ação de 19 vereadores pedindo a falta. Só achei estranho o vereador Jaime Evaristo não estar junto, porque ele queria ir lá em Florianópolis, teve uma briga até, aí uma discussão forte na comissão para ir em Florianópolis, daí não fomos em Florianópolis, ou a comissão não fazia questão, mas hoje daí foi só o vereador Cláudio Aragão. O vereador Jaime levantou essa bandeira aí, poderia também estar junto, né? Não sei como é que foi feito essa ação, não sei se é por causa da pandemia, não pode mais gente, mas parabéns a todos nós aí por essa luta e tomara, né, que o governador escute um pouquinho Joinville. Aliás, eu acho que essa é a 4ª vez que durante o mandato do governador Moisés ele veio em Joinville. Se não me engano, é a 4ª vez. Para a maior cidade do estado, merecia mais a vinda dele. E ele não foi recebido muito bem, não. Tá? Teve vaias e tudo mais. Mas é isso aí, é a função. E quero só deixar registrado isso. Obrigado, presidente. E o vereador Maurício. Vereador Jaime Evaristo. Presidente, eu queria, até agora eu vou falar, mas eu queria até passar, se caso o vereador Lio pudesse falar, que ele também queria falar e não deu. Mas, se não der, eu vou pronunciar. Ritinha. Presidente, pode falar. Ok. Presidente, eu até fico assim porque, poxa, sempre citando o vereador aqui, porque não fui, não tinha nada a ver com pandemia, não foi esse o impedimento de eu não ir. O presidente representou todos os vereadores, não foi acesso livre para poder entrar, foi algo realmente que deveria ser aberto, foi fechado. Então, briguei muito por aí, lá em Florianópolis. Agora aqui, se foi impossibilitado de não ir, que não estava aberto para todos os vereadores, o presidente representou todos nós. Agora, o mais importante disso não é questionar o Jaime, é que a comunidade ganhou. O mais importante é isso. Não precisava agora me falar, briguei tanto e não fui lá, achando que eu desrespeitei, que eu não quis ir, que briguei tanto e não apareci. Mas o presidente representou nós todos. Mas mesmo assim, o que ganha é a comunidade, é o trabalhador que precisa do transporte, que precisa disso. Entende? Então, eu gostaria só de justificar por que não fui. Não pude entrar. Não deixaram entrar, porta fechada. Então, é difícil, né? Mas o próprio presidente representou nós todos. Então, por isso eu estou feliz, porque quem ganhou foi a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Agora, como líder, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queria mais uma vez dizer que quando nós, homens públicos, não fizemos a nossa lição, a população cobra. E hoje, é claro que nós vimos a reação da população com relação à má gestão, tanto municipal quanto estadual, na visita do governador, que veio de mãos vazias à maior cidade do estado de Santa Catarina, e dizendo que vai trazer aí 10 respiradores. Não é verdade? Isso é até uma vergonha para uma cidade de quase 600 mil habitantes receber tão poucos. E mesmo que eu fosse convidado, também não iria, porque eu não gosto de ser o palhaço da corte. Mas eu quero dizer, senhor presidente, hoje, para nós, joinvilenses,
deve ser um orgulho, professor Roque, todos os senhores vereadores, quando a vereadora Tânia aqui falou que o nosso município, o vereador Facchini, detém 61% da Mata Atlântica ainda preservada. Eu fico muito contente dos últimos 32 anos, ter participado dessa conquista, inclusive com a grande visão do nosso saudoso prefeito Luiz Henrique, vereador Fábio, que em 97 decretou, numa ação conjunta com os representantes, lideranças aqui de Piraberaba, decretou a APA Dona Francisca. E isso hoje nós estamos colhendo os frutos dessa ação do então prefeito. Mais um minutinho, presidente. Esta ação deste homem visionário que era o prefeito Luiz Henrique. Se não tivesse ele aquela oportunidade, tomado essa decisão em conjunto com a comunidade, com certeza, nesse momento em que nós estamos vivendo, o vereador Adilson Girardi, Vossa Excelência, que também vê a cada dia a água do rio Piraí diminuir em função dessa longa estiagem, a Joinville já estaria, vereador Jaime, passando por um processo de racionamento da água. Então, aqui eu quero deixar aqui os nossos parabéns à população e que sempre lutamos e vamos continuar lutando para manter a nossa área de preservação, a exemplo do que fizemos com relação ao projeto que o prefeito queria autorizar, a mineração nos nossos morros. Obrigado, senhor presidente. Então, vê isso, né? Ok, vereador Odir Nunes, obrigado. Agora o vereador Fábio D'Alonso, como líder. Tem que abrir aí, espera só um pouquinho, Fábio. Abre lá do Fábio. Ok. Apenas fazer um registro ao desabafo do vereador Maurício Fernando Peixe, no sentido das questões de fake ou informações tentando machucar a honra, a credibilidade da gente, e discordar dele, porque tanto eu como ele, num passado fomos atacados, entramos na justiça e ganhamos. Apenas para registrar isso, vereador Maurício Fernando Peixe. Vossa Excelência lembra disso e que vale a pena sim, vale a pena se sentir a sua honra atingida, entrar na justiça e requerer essa situação. Ok. O vereador Jordão foi citado, 1 minuto. Eu queria acompanhar a fala do meu presidente do meu partido, Jaime Evaristo, porque eu também não pude ir na reunião hoje lá no evento, porque também era um evento fechado. E, na verdade, a Vossa Excelência, presidente dessa casa, levou e entregou em mãos para o governador uma moção assinada por todos nós vereadores, 19 vereadores. Então, quero aqui também falar em favor do vereador Jaime Evaristo, porque é muito fácil ficar só criticando, mas também nós temos que também olhar o trabalho dos outros. Então, vereador Jaime Evaristo, eu acompanho a sua fala. Então, o evento foi fechado, eu também não pude ir. Então, mas mesmo assim, como já falei, o presidente da casa levou uma moção assinada pelos 19 vereadores da casa pedindo o retorno do transporte público a uma briga que o senhor levantou essa bandeira nesta casa. Era isso, senhor presidente. Ok, tempo regimental, então. Falta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno, não consta um projeto em pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia.
Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Vou suspender a sessão por um minuto aqui, 2 minutos, a pedido do protocolo abrir o sistema aqui. Só um minutinho, gente, tá? Corta lá um pouquinho. Ok, restabelecida aqui, desculpa, um pouquinho aqui do protocolo. Não está presente aqui, é um pouquinho mais difícil, né? Então, nós estamos aqui nas discussões e votação dos trabalhos. Continua em discussão a votação das moções e requerimento número 51/2020, da autoria do vereador Rodrigo Facchini, aprovada na sessão de ontem, 26/5/2020. As moções agora sequentes a 80, a 91, a 97, a 131, a 132, a 133, a 134 e a 141. O pedido do parlamentar, nós vamos ler as emendas, nós não lemos ainda, né? Nós vamos ler as emendas, eu vou ler daqui, e a pedido do proponente que a gente possa fazer a votação ou a discussão em bloco e depois a votação em bloco também. É isso, né? Então vamos lá. Isso. Vamos lá, colega do... Espelhada também para vocês a moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, apela ao Executivo Municipal que seja incluído no grupo de prioridade da campanha da vacinação da H1N1, a gripe, os motoboys, os mototáxis, pois diante da relevância do serviço prestado por esses profissionais para o desenvolvimento da economia, da mobilidade da população, sua inclusão na campanha da vacinação contribuirá para a saúde da categoria, bem como para todas as pessoas que utilizam este tipo de transporte. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. Próxima. Moção 81. Moção 91, perdão. Moção número 91. 93, 91. Aqui. Opa, aqui. A Câmara de Vereadores de Joinville, de Santa Catarina, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, parabeniza o senhor Eli Diniz pelo serviço frente da cultura de Joinvilense, que merecidamente resultou na concessão da medalha de mérito Princesa Dona Francisca. Nossa homenagem e gratidão por contribuir com a nossa Joinville através do Festival de Dança e Reconhecimento Internacional. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. 93, né? 97. Moção 97. 97. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, apela ao Executivo Municipal para a criação do cartão merenda, valor no mínimo de R$100, destinado às famílias com reforço de prestar devido ao auxílio neste momento dedicado. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. Moção 131. Ok. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, parabeniza a empresa
parabeniza e expressa reconhecimento à indústria Malhas Prêmio Limitada pela participação na contribuição da ação Entre Amigos, distribuir gratuitamente mais de 5.000 máscaras para a proteção do Covid-19 em nossa região. Nossa gratidão a todos que, através de um gesto de altruísmo, cooperação, a possibilidade da realização deste feito repleto dos valores de justiça, igualdade e respeito. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. 132, a moção. A Câmara de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, parabeniza em expresso reconhecimento a Jana Jô Confecções pela participação na contribuição de ação Entre Amigos, que contribuíram gratuitamente mais de 5.000 máscaras para a proteção do Covid-19. Nossa gratidão a todos, através de um gesto de altruísmo e cooperação, possibilitarem a realização desse feito repleto de valor de justiça, igualdade e respeito. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. 134. Moção 134. 132, agora 133. 133. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, parabeniza a OAB Santa Catarina com sua atuação, especialmente à frente do período da pandemia coronavírus, através da tomada de uma série de ações preventivas e também auxílio aos seus funcionários e consumidores da sociedade como um todo. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. 134 agora. Moção 134. A Câmara de Vereadores, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, expressa reconhecimento Javanesa Indústria de Comércio de Malha Limitada pela participação na contribuição Ação Entre Amigos e contribuiu gratuitamente entre 5.000 máscaras para a proteção do Covid-19. Nossa gratidão a todos através do gesto de altruísmo e cooperação possibilitaram a realização do feito repleto de valores, justiça, igualdade e respeito. Gabinete do Parlamentar, Rodrigo Facchini. Moção 141. A Câmara de Vereadores de Joinville, atendendo a proposição do vereador Rodrigo Facchini, expressa o reconhecimento à empresa Dipac Embalagem pela participação na contribuição na ação Entre Amigos, que distribuição gratuitamente de mais de 5.000 máscaras para a proteção do Covid-19. Nossa gratidão a todos que, através do gesto de altruísmo e cooperação, possibilitaram a realização deste feito repleto de valores de justiça, igualdade e respeito. Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. Foram lidas todas as moções, podemos abrir a plataforma em discussão as moções do vereador Rodrigo Facchini. Proponente, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, os servidores dessa casa e também o público que nos acompanha através dessa plataforma virtual. Minha fala é muito breve e é só no sentido de agradecer, de parabenizar, de colocar em relevo essas pessoas, homens e mulheres, empresários, que possibilitaram a nós essa campanha de doação de máscaras. Isso aconteceu já no início do isolamento e foi algo muito interessante, porque certa vez eu fazia uma filmagem, né, da minha esposa, a Carla, confeccionando algumas máscaras. E as pessoas começaram a me procurar imaginando que a gente estaria vendendo algo parecido. Eu falei, opa, está aí uma necessidade para o momento. E essa é a hora que a gente precisa organizar um pouco, até porque, eu falo com experiência, as pessoas são solidárias, as pessoas carregam em si o ato do amor ao próximo, a vontade de ajudar as pessoas. E muitas das vezes falta um empurrãozinho,
falta uma ação no sentido de despertar ainda mais a solidariedade. Aí foi onde a gente fomentou, a época, inclusive com a vereadora Iracema, né, que também fez uma campanha, que também distribuiu várias das máscaras, e até nas moções, colegas vereadores, ali nós falamos em 5 mil, não, são mais de 8 mil máscaras que distribuímos e ainda estamos distribuindo agora, nesse momento, né, com uma combinação. A gente cortou a malha, recebemos a malha, fizemos o corte, preparamos um kit, inclusive com elástico, e as pessoas então receberam, fazem as costuras e fazem a doação simultânea. Isso já começou lá há quase 60 dias atrás. Então, é nesse sentido que eu gostaria aqui de fazer esse registro, agradecer, parabenizar a todos aqueles que, nesse momento, nos ajudaram. Mas a gente sabe, e já foi falado por vários, esse momento tão difícil que nós enfrentamos, que o planeta enfrenta, enfim, essa pandemia, né, esse vírus mortal que tem ceifado a vida de milhares e milhares de pessoas, brasileiros ou não, é um momento muito difícil. E a gente aqui na Câmara, muitas vezes, se obriga e na defesa de ideias, acaba até se alterando em alguns momentos, acaba tendo algumas discussões mais acaloradas, mas eu não tenho dúvida de uma coisa: todos nós praticamos e queremos o bem ao próximo. E eu tenho a certeza que esse período de pandemia, por mais estranho que possa parecer, o isolamento que nos é imposto nos coloca ainda mais próximo das pessoas. Por mais contraditório que essa minha fala agora pareça, mas esse momento de isolamento nos coloca cada vez mais próximo, né? Porque a gente percebe que somos, perante Deus, somos todos iguais, e agora é a hora da solidariedade, agora é a hora de estender a mão amiga, a mão solidária, a mão divina, né, a todas as pessoas que mais precisam. Quando eu falo a mão divina, claro que não é a nossa, mas é a mão de Deus, é aquilo que cada um de nós carrega, né, que é a solidariedade. Eu sempre digo que a solidariedade talvez seja a maior virtude do homem, a maior virtude, né, do ser. Então, com isso, meus colegas vereadores, eu quero aqui só reafirmar essa gratidão e dizer que vale a pena fazer o bem, porque é com esses atos que a gente deixa um legado, que a gente deixa um exemplo e que a gente pode materializar, né, aquilo que a gente carrega sempre, que é poder ajudar as pessoas. É um gesto de amor ao próximo. Obrigado, senhor presidente, e parabéns a todos que nesses momentos de maior dificuldade têm se colocado a serviço e têm feito algo no sentido de ajudar uma pessoa, seja ela quem quer que seja. Obrigado. Ok. Continua ainda em discussão. Vereadora Iracema. Boa tarde, senhor presidente. Quero só reforçar o que o Facchini está falando aí sobre essa moção. Eu acho muito importante. O dia de hoje, mais do que nunca, a pandemia mostrou que realmente nós temos que ser um próximo do outro. Não tem quem não esteja coração de ajudar uma pessoa. As pessoas necessitadas não é só de comida, às vezes é de um abraço que não pode abraçar, mas podemos ligar para as pessoas, podemos conversar. Às vezes eu converso com as pessoas, vamos para o sol, no quintal, um sol bonito. É nós se preocupar com o próximo mesmo. Essa semana, Semana do Espírito Santo, que vai ser domingo, a festa do Espírito Santo. A partir do momento que nós somos batizados, o Espírito Santo nos impulsiona a fazer o bem. Jesus disse, eu vou, mas eu volto. E ele subiu e ele mandou Paráclito. Para quê? Para mim, para nós como cristãos, nós ouvimos a voz dele. Mas como é que a gente vê a voz do Espírito Santo? Eu sempre falo, muitas vezes, até para minha família mesmo, nós que enxergamos com os olhos do Espírito Santo, nós temos que ser um palmo na frente do nosso nariz, enxergar mais além, enxergar o outro lado. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, Iracema,
Da onde que você pega tanto móveis para montar casa? Quando eu ando na rua, que eu vejo uma cama jogada, ou vejo alguma coisa que o povo coloca na calçada, eu já ligo imediatamente para o meu filho, ele busca e já ajuda e já bota lá. Nunca deixou de ocupar aquele objeto. Então, é isso que nós temos que fazer. Através do Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, é nós fazer a caridade. Diz a palavra de Deus que a caridade cobre todos os nossos pecados. Uma boa tarde, seria só isso. Ok. Continua em discussão as moções do vereador Rodrigo Facchini, não havendo em votação. Os vereadores que concordam, façam um sinal positivo aí. Está aprovada por unanimidade todas as moções do vereador Rodrigo Facchini. Colegas vereadores, em tempo agora, aportou nessa presidência uma representação contra o vereador Ninfo Koenig, pela vereadora Ana Rita Hermes. Eu vou pedir, então, ao nosso secretário que faça e realizar, então, a leitura dessa representação. Com a palavra, o vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, faço a leitura do documento recebido. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Ética e Decoro da Câmara de Vereadores de Joinville. Ana Rita Negrini Hermes, vereadora municipal, vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville, com fulcro no artigo não mencionado, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência a requerer, nos termos do artigo 13 da Resolução número 6, de 5 de julho de 2006, representar pela abertura de processo administrativo por ofensa aos deveres fundamentais dos vereadores, praticadas pelo excelentíssimo senhor vereador municipal Ninfo Valtero Koenig, em razão dos fundamentos de fato e de direito doravante expedidos. Dos fatos. A requerente vem acompanhando manifestações do excelentíssimo senhor vereador Ninfo Koenig, seja nas sessões ordinárias e reuniões de comissões técnicas, como fora do âmbito parlamentar, que refogem em muito ao dever de urbanidade e civilidade com os demais vereadores e atentam contra a dignidade da Câmara de Vereadores de Joinville. São situações como as constatadas em transmissão audiovisual da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, realizada no dia 2 de março de 2020, em que travou acirrada discussão com o vereador Fábio D'Alonso, culminando com o encerramento da reunião pelo seu presidente, a fim de contemporizar os ânimos. Contudo, na referida ocasião, ressaltavam comentários extremamente graves, que merecem atenção, eis que o exercício do mandato de vereador não o exime da responsabilização penal pelas acusações desferidas e, se verdadeiras, implicam na sua apuração. Senão, vejamos. Entre os minutos 1.26 e 1.33, o senhor Ninfo Koenig assim se manifesta. Abre aspas. Como vocês todos têm cargos, têm comissões, uma porção de coisas, não permite nenhuma atitude de homem, de macho, de vereador, de fato. Fecha aspas. É patente a associação do exercício da vereança de forma destemida e aguerrida, assim como do cumprimento do dever de fiscalização do Executivo. E as qualidades exclusivas dos seres do sexo masculino, entre parênteses, machos, os quais, por essa razão, seriam vereadores, de fato. O comentário suscita possível afronta a corolário dos direitos fundamentais, da igualdade de gêneros, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que o vereador desqualifica para a vereança o grupo social composto pelas mulheres. Eis que, conforme o representado, abre aspas, para ser um vereador, de fato, deve ter atitude de macho, fecha aspas. Ora, é inegável que o vereador Ninfo Koenig entende que o verdadeiro vereador é viril, másculo, excluído
excluindo as mulheres da relevância desta função. Lembrando que há, atualmente, nesta legislatura, 3 representantes do sexo feminino, o comentário em questão não só desafia o dever de absoluta obediência ao decoro parlamentar, traduzindo conduta incompatível com a dignidade da Casa, como atenta contra os princípios fundamentais do Estado democrático de direito e anseios das mulheres joinvilenses, as quais o mandato do vereador também deveria representar. Não só no âmbito dos trabalhos legislativos, como em entrevistas jornalísticas, o vereador não poupa os demais legisladores municipais de críticas, muitas vezes dissociadas da pertinência com o exercício do mandato. É o caso da entrevista concedida no dia 26 de maio de 2020 ao senhor Toninho Neves, na Rádio Colom FM, às 7h30 da manhã, durante as quais o excelentíssimo senhor vereador Ninfo Koenig tece elucubrações acerca da idoneidade do vereador Jaime Evaristo. Dentre as críticas habituais à base governista, o vereador Ninfo Koenig se excede na inviolabilidade de suas manifestações e palavras, nitidamente procurando ofender a honra dos demais vereadores, assim se manifestando, abre aspas, como o prefeito compra a maioria dos vereadores, fecha aspas, minuto 5.26. Uma acusação desse jaez atrai para si a responsabilidade de trazer provas a serem investigadas por esta Casa Legislativa ou de responder pelo suposto cometimento do crime de injúria. Vale frisar, como agente público, tendo conhecimento da possível prática de crimes de corrupção, o vereador Ninfo Koenig é obrigado a levar ao conhecimento da presidência da Câmara de Vereadores, em conformidade com o comando do artigo 85, inciso 6º, do regimento interno desta Casa, podendo ainda incorrer na prática de prevaricação. A referida entrevista, por sua vez, suscitou caloroso debate no dia 26 de maio de 2020, iniciado já durante a reunião da Comissão de Urbanismo, entre o vereador denunciado e o vereador Jaime Evaristo. Ato contínuo, durante o horário destinado aos partidos, na sessão ordinária realizada às 17 horas do mesmo dia, também transmitida em meio audiovisual, os vereadores passaram a discutir o conteúdo da aludida entrevista, a qual ele teria dito que os vereadores não são qualificados para discutir a necessidade de novas provas para a instauração de comissão parlamentar de inquérito. O vereador Ninfo, no seu espaço de fala, sustentou que houve incompreensão semântica por parte dos demais vereadores, quanto ao termo qualificação, entre aspas, procurando esquivar-se das declarações prestadas pela manhã na entrevista. Contudo, deixa claro que se julga superior aos demais vereadores, por se tratar de empresário de sucesso, empregador de mais de 1.700 funcionários e que, ao contrário deles, entenderia de engenharia, porque passou, abre aspas, mais de 30 anos na sua fábrica, minuto 3.40 do vídeo, cuidando de engenharia, fecha aspas. Consabido que o vereador é graduado em economia, fica nítido que o termo, abre aspas, desqualificados, fecha aspas, não se refere à falta de formação técnica dos demais vereadores, mas sim de que os reputa desqualificados, incompetentes, desmerecendo a atuação parlamentar e atentando contra a dignidade da Casa Legislativa Municipal. É importante frisar que ele reconhece, no minuto 1.40, abre aspas, posso ter falado que são ignorantes, fecha aspas. No que pertine, especificamente à vereadora representante, trata sempre por, abre aspas, nossa professora, em tom jocoso, assim se referiu na mesma ocasião. Abre aspas, a vereadora Ana Rita não tem a mínima ideia do que é administrar uma empresa, fecha aspas. Abre aspas, pode ser boa professora de português, até de inglês, mas não entende absolutamente nada, não está qualificada, fecha aspas. Ou seja,
Desmerecendo as mulheres em reunião da Comissão de Urbanismo no dia 2 de março, os pequenos empresários e professores na sessão ordinária do dia 26 de maio de 2020, pois autopromoveu sua condição de grande empresário que emprega expressivo número de funcionários ou colaboradores, o vereador Ninfo Ken teria deixado de atender a obrigação de exercício ou de exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à manifestação de vontade do povo do município de Joinville. Ao desqualificar os demais vereadores, levantando suspeitas sobre a prática de crimes contra a administração pública, sem, contudo, levar eventuais provas ao conhecimento do presidente da Casa, o vereador Ninfo Ken deixa de exercer seu mistério com dignidade, consciência e estrita observância às normas da ciência ética e da moral, pautando todos os seus atos, mesmo fora de suas atividades parlamentares, por princípios morais rígidos que dignifiquem a atividade política, o respeito e a estima do povo pelo homem público. Diante de todo o exposto, e em razão da suposta prática de infração dos deveres previstos nos incisos 2, 3 e 5 da Resolução número 6, de 5 de julho de 2006, assim lhes imputando prática de crime de corrupção, de forma despida de provas e sem o anteparo da tribuna parlamentar, faz-se mister que esta comissão também averigue se as condutas descritas não configuram abuso de direito e ou de improbidade por ofensa ao princípio da moralidade. Na doutrina de Venosa, o abuso de direito está assim conceituado. Abre aspas. Juridicamente, abuso de direito pode ser entendido como o fato de usar de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do razoavelmente o direito e a sociedade permitem. O titular da prerrogativa jurídica de direito subjetivo, que atua de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, os bons costumes, o fim econômico e social da norma, incorre em ato abusivo. Nesta situação, o ato é contrário ao direito e ocasiona responsabilidade. O abuso do direito foi reconhecido como ato ilícito pelo Código Civil de 2002, que trata da matéria no artigo 187, in verbis. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Destaque, ainda que a conduta esteja legalmente prevista, pode configurar ato ilícito ao se valer do seu direito de modo além do razoável, contrariando a boa-fé, a moral e os bons costumes, e, nesse aspecto, poderá configurar ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública, em especial o princípio da moralidade. A priori, como relata Marçal Justen Filho, abre aspas, improbidade administrativa consiste na ação ou omissão violadora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública, que acarreta na imposição de sanções civis, administrativas e penais de modo cumulativo, fecha aspas. É sabido que é dever de todo aquele que ocupa cargo eletivo obedecer a diversos princípios previstos no ordenamento jurídico, sobretudo aqueles expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. In verbis, artigo 37. A administração pública direta, indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte. A moral, para Maza, abre aspas, exige direito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade, incorporados pela prática diária ao conceito de boa administração. Fecha aspas.
No direito administrativo, a moralidade é pressuposto objetivo obrigatório. Tal princípio exige que o agente público sempre destaque as regras morais em sua conduta. A moralidade administrativa, como princípio, para Souza, abre aspas, consiste na lisura no trato das coisas do Estado, fecha aspas. Assim, observa-se que o princípio da moralidade não se confunde com o princípio da legalidade, visto que o ato administrativo, ainda que previsto em lei, pode afrontar os parâmetros considerados moralmente corretos pela sociedade e, portanto, ser declarado ilegal. Ademais, segundo José Afonso da Silva, abre aspas, a probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição. A probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. Fecha aspas. Diante deste quadro fático, a conduta do representado pode configurar, ao menos em tese, abuso de direito e ato de improbidade por ofensa aos princípios da moralidade, vez que lança aleivosias sem provas contra os demais vereadores e excede a atuação parlamentar, tratando a todos sem decoro, civilidade, urbanidade, deveres inerentes à dignidade da função pública. Por todo o exposto, requer a este respeitável Conselho Disciplinar receba a presente representação, determinando a abertura do processo administrativo nos termos do artigo 13 e seguintes da Resolução número 6/2006 e, ao final, reconhecida eventual ofensa ao Código de Ética e ou ato de improbidade, sejam aplicadas as penas legalmente previstas. Joinville, 27 de maio de 2020. Assina a vereadora municipal Ana Rita Negrini Hermes. Está lido, senhor presidente. Ok, vereador James, obrigado. Encaminho, então, ao Conselho de Ética para devidas providências. Requerimento 52. Depois. Requerimento 52. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência aprovação pelo plenário, prioridade de deliberação da moção 142/2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Natanael Jordão, do PSC. Em discussão, requerimento. Os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Ok? Uma questão regimental, vereadora Tânia, isso é regimental, vereador? Um minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, uma ótima notícia. Enquanto eu estou aqui, a minha equipe jurídica está analisando todos os procedimentos e nós discutimos ontem na Comissão de Urbanismo sobre o atendimento do CBEA, né, o atendimento clínico terceirizado. E acabou de sair a liberação, né, a notícia da licitação foi julgada e foi julgada válida, ou seja, a clínica que hoje está atendendo vai continuar atendendo e pode começar a partir de agora. No momento que foi colocado, que foi divulgado o laudo da Justiça, já pode ter atendimento. Então, é uma ótima notícia para Joinville e para a causa animal. E eu quero agradecer a todos, né, que se envolveram, a nossa discussão de ontem, tudo, mas tudo pela causa animal. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu quero fazer o requerimento da retirada da moção 136/2020, e houve um problema, um erro ali, eu vou ter que retirar e reapresentar ela. Obrigado. 136/2020. Obrigado. Pegou o número? Presidência acata e defere o pedido do vereador Maurício Peixe.
Vamos lá espelhar a moção do vereador Natanael Jordão. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do Natanael Jordão, vereador Natanael Jordão, do PSC, apela ao chefe do Executivo Municipal, senhor prefeito Dudeler, ao presidente do Corpo de Bombeiro Voluntário de Joinville, Moacir Tomás, que viabiliza o estudo, elabora um projeto de instalação de uma nova base do Corpo de Bombeiro Voluntário de Joinville, no bairro Nova Brasília, junto ao terminal urbano, localizado à rua Minas Gerais, 2154, por tratar de grande demanda de situação de emergência. Gabinete do Parlamentar, vereador Natanael Jordão. Em discussão a moção. Em discussão a moção do vereador Jordão. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal aí. Está aprovada a moção do vereador Natanael Jordão. Requerimento 53. Requerimento 53, excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a retirada da moção número 139/2020, Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Presidência acata e defere. Requerimento 54. Requerimento 54/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador abaixo-assinado vem requerer a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 191, no parágrafo 3 do inciso 1 do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei ordinária 206/2016 de sua autoria, em tramitação nas comissões técnicas. Gabinete do Parlamentar, vereador Cláudio Aragão. Presidência acata e defere. Pedidos de informações. Pedido de informação 25. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 195 do Regimento Interno, observa no disposto do artigo 8 de 68 da Lei Orgânica, solicita a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, o envio de ofício ao Executivo Municipal, para que envie a documentação e informações solicitadas sujeitas à fiscalização no Poder Legislativo, o seguinte teor: película para identificação de logradouro. Qual o motivo do referido material ainda não estar disponível? Gabinete do Parlamentar, vereador Maurício Peixe. Em discussão. Em discussão, pedido de informação. Não havendo em votação. Os vereadores que concordam, sinalzinho aí de positivo. Está aprovado o pedido de informação do vereador Maurício Peixe. Pedido de informação 26. Só li o que está negrito ali? Meu Deus do céu. Pedido de informação número 26. É isso aqui? Considerando que o atual panorama da gestão da cultura do município referente ao SINDEC, indago, qual o montante do recurso disponível do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, previsto a lei municipal que informa nos últimos 5 anos. Considerando os editais 2017 e 2018 não foram lançados, sendo esses edital do Patrimônio 2017, edital coletiva, artista 2017, edital Patrimônio 2018, coletiva de artista 2018, edital 2018, mercenato, patrimônio 2018,
Indago, quais as dificuldades enfrentadas da Prefeitura no cumprimento da lei do SINDEC? Por qual motivo não foi efetuada a quitação do edital 2018, que se refere ao recurso da sobra do edital 2017? Qual e aonde estão sendo aplicados os recursos do SINDEC dos últimos 5 anos? Quantos projetos aprovados? Quantos projetos aprovados nos últimos cinco editais? Informar o ano a ano. Qual a parcela do edital do SINDEC que está aplicado no projeto municipal da cultura referente 30% destinada para este fim, conforme a lei do SINDEC? Diante do período da pandemia coronavírus, a Prefeitura, através da portaria 35 de 2020, impôs o cancelamento, adiamento ou suspensão dos eventos. Porém, várias modalidades do SINDEC não se referem a eventos, como literatura, cinemas, artes virtuais. Por qual motivo a Prefeitura cancelou o SINDEC, sem participação do Conselho Municipal de Cultura? Quais as ações, a proposta pela Prefeitura, o apoio do setor cultural durante esse período da pandemia do coronavírus? Por que o projeto captado no Mercenário 2018 foram aprovados e publicados no Diário Oficial e não tiveram o início dos trabalhos autorizados antes da pandemia? Por que a Prefeitura do exemplo de Curitiba não utilizou a ferramenta da lei do SINDEC para apoiar a cultura, que não consideravelmente prejudicada durante o período da pandemia? Gabinete do Parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. Em discussão, pedido de informação, vereador Rodrigo Facchini. Antes, porém, eu vou pedir, então, que os vereadores, nós possamos, então, prorrogar a sessão por alguns minutos para essa discussão, tá? Para acabarmos a discussão. Em discussão, a prorrogação da sessão, os vereadores que concordam façam um sinal positivo. Ok, está aprovada a prorrogação da sessão. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, colegas vereadores, eu penso que esse pedido de informação ele já é autoexplicativo, não preciso eu aqui ficar fazendo argumentação. E os números mostram, né, especificamente o que está acontecendo com a cultura em nossa cidade. Aliás, todos nós tenho a certeza que fomos alertados, que fomos procurados, especialmente pelo meio, pelos os atores, né, da cena cultural de nossa cidade, não somente nesse período de afastamento de coronavírus, nesse período onde esses certamente são um dos mais prejudicados, mas esse desmonte das políticas públicas de cultura já vem há bastante tempo, e nós sabemos disso. Aí, me perdoem, eu vou entrar aqui num assunto talvez um pouco palpitante, a representação da vereadora Ana Rita, quando fala em prevaricar, isso é prevaricar. Isso que o prefeito Udo está fazendo e a Secretaria de Cultura está fazendo, isso sim é prevaricar. E, colegas vereadores, se nós, na condição de fiscalizadores do Executivo, se nós não tomarmos uma posição, uma postura de fiscalizar de fato, aí sim nós estaremos prevaricando ao nosso papel, que é fiscalizar o Executivo. É por isso que eu faço esse pedido de informação, é por isso que nós precisamos nos aprofundar nesse tema SINDEC, afinal de contas é um regramento que precisa ser cumprido, e me parece, pelo que vem aí as denúncias, que ele tenha sido pedalado, né, que ele não foi pago. Então, esse pedido de informação tem esse objetivo, de fiscalizar o Executivo e saber o porquê que o SINDEC não foi pago, por que não aconteceu o edital, né? Por que esse recurso não foi destinado para cumprir o seu papel, que é fomentar a cultura em nossa cidade. Por fim, nesse momento de coronavírus, nesse momento onde as casas fecham, onde o setor de eventos está completamente fechado, eu faço aqui um desafio, um apelo aos colegas vereadores. Vamos tentar imaginar de que forma que esses atores, músicos, produtores culturais, enfim, essas pessoas que vivem da cultura, como que eles estão sustentando as suas famílias? Né? Porque o ator cultural, seja o músico, ator ou produtor, enfim, esse que vive da cultura, ele não está aí somente para nos alegrar.
ele está aí também praticando a cultura como profissão, como ofício, para dar de comer à sua família. E quando a gente percebe que tudo isso está acontecendo e o poder público não retorna, a prefeitura não acolhe, a prefeitura não adota políticas públicas, isso sim é prevaricar. É por isso que eu apresento esse pedido de informação, na certeza que o poder público, especialmente o executivo, e aqui nós estamos falando do executivo municipal, ele precisa fazer a sua parte. Quando ele não paga o SINDEC por 2, 3 anos seguidos, obviamente que tem algo errado e nós, como fiscalizadores, precisamos nos atentar a isso e cumprir com o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo em votação. O vereador Odilo gostaria de falar? 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na realidade, quero parabenizar o vereador Facchini pelo seu pedido de informação. Nós já havíamos discutido no ano passado e ano retrasado, quando fazíamos parte da Comissão de Educação, sobre o SINDEC. O SINDEC foi um sistema que foi montado, com todo o respeito que tenho, e foi uma coisa boa que o prefeito Carlito, à época, fez para que houvesse, de fato, uma igualdade ou que não houvesse privilégio a determinados grupos culturais da nossa cidade. A exemplo de quando eu fui secretário do Bem-Estar Social, formamos e ajudamos muito a questão da AJOS para que também não houvesse política partidária envolvida nas nossas entidades sociais. No entanto, o que nós percebemos nesse governo, vereador Ninfo, foi que cada dia que passa, eles parece que não têm vontade de fazer as coisas. Basta vocês analisarem. Eu gostaria, os vereadores e os assessores, basta dar uma olhada nos fundos. O fundo da criança e do adolescente, o FIA, basta olhar o fundo de meio ambiente, os recursos que tem lá, basta olhar no fundo destinado, nos recursos destinados ao SINDEC, e nós também já discutimos amplamente sobre a questão de que cada ano o executivo dificulta o acesso dos nossos artistas, dos nossos profissionais da área da cultura, o acesso aos recursos. Tanto é verdade que deixam para o último momento para liberar a questão das pessoas poderem participar do processo do SINDEC. E aí, é claro, chega no final do ano, os nossos empresários, do qual poderiam participar ativa e efetivamente com recursos para o SINDEC, acabam não fazendo, principalmente na questão do que diz respeito aos tributos municipais, e desta forma prejudica todo o sistema da cultura. Aliás, a nossa cultura nunca esteve tão mal como está agora. Basta olhar aí os prédios que abrigam a nossa cultura, como a Cidadela da Antártica, os nossos museus e etc. Esta gestão realmente deixou a desejar, não só na área da cultura, mas em todos os segmentos, porque é uma administração que não tem a sensibilidade das coisas, do trato com a coisa pública, do trato com as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Facchini, ao seu pedido de informação. Ok. Continua ainda a discussão. Vereador Jean Michelet. Apenas uma pequena correção, vereador Odir. O SINDEC foi criação do Rodrigo Bornold, e eu sou testemunha disso, pois era o diretor executivo do seu gabinete,
na condição de vice-prefeito ainda da gestão Marco Tebaldi. O prefeito Carlito teve o cuidado, né, de entender, né, que o SINDEC é muito mais do que uma questão de renúncia fiscal, né, e como o nome do próprio programa sugere, é um sistema de desenvolvimento através da cultura, né, que entende cultura como sendo uma atividade econômica e que atrai recursos para a cidade, divisas para a cidade, bem como gera impostos, empregos, atividade econômica de fato, né? Não apenas lazer e diversão, como algumas pessoas costumeiramente entendem. Então, vereador Facchini, eu tenho acordo com o seu pedido de informação, são questões importantes que precisam ser levantadas, né? Pois cultura entendida de uma forma, como acabei de colocar, um instrumento de desenvolvimento, tá? Ela precisa e merece prioridade. Muito obrigado. Ok. Nós temos 3 vereadores inscritos. Nosso tempo regimental extrapolou. Colegas vereadores, eu vou então deixar esse tema para a semana que vem. Tá? Eu tenho um compromisso logo em seguida, tenho um vereador aqui que já me passaram aqui também, e o nosso tempo regimental. Então, eu vou encerrar a sessão, tá? E tem o vereador Richard, tem o vereador Odir, e tem o vereador Fábio D'Alonso também que quer falar. Então, são 3 vereadores, são 5 minutos cada um, então vai longe ainda, né? Então, obrigado, né? Obrigado a todos. Nós vamos partir para o encerramento. Alguém quer fazer algum encaminhamento regimental? Não, né? Ok. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público que nos acompanha pela internet, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 1º de junho de 2020, segunda-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal.